No mundo, na vida, nos grandes números desse poderoso atleta do século passado, indico a vocês aqui, conhecer o meu livro, Zorgenwälder, A Redenção. Eu vou deixar no card aqui um vídeo que eu fiz, mas tem mais 3 vídeos aí no YouTube fazendo análise do mesmo. Pode ir lá, e este vídeo aqui não vai a lugar algum. Pode ir que eu fico aqui esperando, segurando aí o meu amiguinho aqui nas mãos. E não deu outra. Veio a escalação finalmente para a seleção brasileira, já que a Copa de 58 estava estourando, bem como se firmou no Santos. E o garoto Pelé já não tinha fisionomia triste e esperando. Ele já podia estar até fazendo uma pose um pouco mais descolada. Em fevereiro de 1958, outra vez o Rio de Janeiro no caminho dele. Muitos acreditam que foi exatamente nesse mês que ele foi taxado, sim, de rei e começou a ser chamado assim. E, inclusive, começou a usar aí a tão famosa camisa 10, já que o Santos acabou ganhando esse torneio pela primeira vez e muitos depositaram esse feito no adolescente Pelé. E o ano de 58, o Santos é outra vez campeão paulista. Pelé marca 58 gols, é o artilheiro. E muitos, inclusive, sempre destacam que esse recorde de artilharia se mantém até hoje. Copa de 1958, Suécia. Momentinho um tanto nervoso, já que a Copa de 50, a seleção havia perdido em casa por um 2-1 vergonhoso. E a Copa de 54 perdeu de novo, brigando inclusive no final. Mas essa aqui, o craque aí do Santos chegou lá com um problema no joelho. Como eu citei, o pai dele havia se lesionado feio no joelho em 52 e abandonou o futebol antes da hora. Pelé sempre teve isso na sua mente. Só que a seleção em si ainda passava por um momento, um pé lá e outro cá, já que era feito de veteranos e outros bem jovens, assim como Pelé, que tinha 17 anos de idade. Junto com ele também estava estreando na Copa Garrincha. Mas o complexo de vira-lata das Copas de 50 e 54 também deixava, pode-se dizer, todo mundo um tanto nervoso. O Brasil precisava erguer logo um título, a fim de levantar a sua moral junto aí à população brasileira, que naquela época, assim como hoje, parece louca por futebol, mas naquela época era uma base mais importante ainda da nossa sociedade. Vem a primeira fase. A seleção passa bem pela Áustria, 3-0, mas no segundo jogo empata 0-0 com a Inglaterra. Um resultado a princípio que não era esperado e deixou aí o time necessitado de uma vitória. Comentam até hoje que alguns titulares foram até o comitê técnico e solicitou que Garrincha e Pelé entrassem. Era necessário sangue novo. É claro que hoje, indo perguntar para os titulares que ainda estão vivos, todos dizem que não estavam nessa reunião e ela não passa de uma lenda. Mas os dois entraram. A União Soviética foi a vítima, 2-0. O Pelé se torna o primeiro e único até hoje, jogador com 17 anos de idade a participar de uma Copa, o mais jovem. Ele ganha a camisa número 10, que parece que foi um tanto sem querer. Não havia aí uma determinação qual jogador deveria jogar com qual camisa. Mas ele e Garrincha arrasaram. Dizem, inclusive, que até então era a camisa número 8, que tinha a marca aí do melhor jogador em campo. E aos poucos era a camisa 10, que ia marcar futuramente
todos os grandes craques aí do seu time. Vamos à outra fase, País de Gales. Pelé faz seu primeiro gol nessa Copa. E aliás, a partir daí ele ia virar titular. Vem a outra fase, um osso um pouco mais duro de roer, a França. A melhor defesa até então. O Brasil era o melhor ataque. O jogo é 5-2. Pelé faz 3 gols. Encontrei aqui algumas informações que ele foi o primeiro jogador a fazer 3 gols em uma partida nos jogos aí de Copa do Mundo. Final: Brasil e Suécia. No sorteio, a Suécia, que também tinha uma camisa amarela como a da seleção, acaba ganhando. E o time brasileiro aí acaba inaugurando, né, a sua famosa camisa azul. Nesse momento, a Suécia faz o seu gol, 1-0. E ocorre aquela situação, né, em que o craque Vavá pega a bola e vai caminhando lentamente até o meio de campo, com todos os jogadores ao redor sem entender o que ele fazia. Mas o que importa é que o Brasil toma a iniciativa. Pelé e Garrincha voltam a mostrar todo o seu fôlego. Final do jogo, 5-2 para o Brasil. Pelé faz 2 gols, inclusive um deles lindo, fazendo um balãozinho aí sobre um zagueiro aí, né, na grande área da Suécia, e o outro, o último gol de cabeça. Inclusive, outra cena aí que entrou para a história. Assim que marca esse gol, o jogo termina e Pelé ganha um ataque de emoção. Garrincha faz ele voltar a si, leva ele para o meio dos companheiros, mas não adianta. O reizinho está se despedaçando de tanto chorar. E o motivo é que na Copa de 50 ele viu o pai dele chorando quando o Brasil perdeu aquela Copa em casa. E o garotinho prometeu ao pai dele: tudo bem, pai, eu vou ganhar uma Copa para ti. Título no bolso, o reizinho ainda ganha a segunda artilharia e o prêmio aí, né, chuteira de prata, como o segundo melhor jogador. E é claro, até hoje, o recorde de ser o jogador mais jovem a estrear numa Copa do Mundo. O tema dessa Copa é A Taça do Mundo é Nossa. Uma ótima, posso dizer, trilha sonora de fundo, né? Um embalozinho gostoso, agradável, que teve tudo a ver de fato com a realidade. E aliás, outra coisa, né, que o craque aí ia se tornar muito bom, não era só em fazer jogadas dentro de campo, mas também na maestria de chorar bastante. Retornando à sua realidade no Santos, inicia ali o clube com uma ideia: fazer o Santos ser uma seleção do mundo, e consegue uma fase brilhante, que Pelé vai fazer parte até meados dos anos 70. Mas sem dúvida tem 3 jogadores aí que quase sempre são de grande destaque. Pepe, Zito e Coutinho fariam parte desse esquadrão aí de ouro, que mais lá embaixo eu vou citar aí a quantidade de títulos, bem como homenagens e outras honrarias que Pelé ganhou. Mas ser aí, posso dizer, um jogador super conceituado como já era, não quer dizer que o Pelé aí, né, que um apelido como Dico e Gasolina já tinha ficado no passado, não deixa ele fora de certas injustiças, como em 2 de agosto de 1959. Ele fazia uma partida contra o Juventus de São Paulo pelo campeonato e é considerado por todos o momento em que ele marca o seu gol mais bonito. O jogador não estava vindo bem na partida, até que de repente ele pega a bola e faz balãozinho em 3 zagueiros, mais no goleiro, e completa de cabeça. Tudo que eu achei foi a foto dele completando a jogada com uma cabeçada.
mas deem só uma olhadinha na cara dos zagueiros, bem como do goleiro. Aliás, posterior eu vou mostrar uma foto aí, já que fizeram várias montagens aí através da tecnologia, né, dele fazendo esse gol, que indico vocês a procurar no YouTube aí, que vale a pena. Óbvio que clubes da Europa vieram ligeirinho para o Santos, querendo contratar o jogador. Mas vejam só o que é o respeito da época. O clube não o vende. Porque não quer a grana? Não, porque teme o que a torcida pode fazer aí no estádio deles. O ano de 59 também reservou aí um fortalecimento, pode-se dizer, à disciplina do Pelé. Porque ele teve que servir, né, vários meses aí no exército de Praia Grande, já que tinha completado 18 aninhos. E é claro, mudar as coisas também faz parte da vida de um grande craque. E algo aconteceu. Em março de 1961, Pelé marca um belo gol contra o Fluminense, no Maracanã. Esse gol acaba ganhando uma placa, de tão bonito que é considerado. Nascia aí o termo gol de placa. E vamos a mais uma Copa do Mundo, 1962, no Chile. O craque nem precisava se dizer, era uma gigantesca atenção que havia sobre o mesmo. Esta seria a Copa do Reizão do futebol. Primeiro jogo contra o México, 2-0. Ele faz um gol. Segundo jogo contra Tchecoslováquia, 0-0. Só que ele sai antes de terminar o jogo, devido a uma distensão muscular que levaria ele a fazer parte, é claro, da arquibancada. Havia mais gente em campo. Garrincha, o anjo das pernas tortas, iria simplesmente fazer essa seleção decolar como nunca. Mas contra a Espanha, que o Brasil vence por 2-1, a sorte teve que ajudar e muito. Teve erros da arbitragem que anularam o gol da Espanha, evitaram um pênalti contra o Brasil e conseguimos ainda bem passar para outra fase. E olha que a Espanha era considerado um timaço que ainda estava se acertando durante a competição.